Oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindas. E quem for assistir gravado também, muito bem-vindas e bem-vindos. Hoje eu estou trazendo o Firmando o Caminho, também aqui na Jornada dos Chakras e Sonhos. Eu me candidatei a estar aqui na jornada, porque eu disse, gente, esse, esse tema tem muito a ver com o quarto chakra, né? Quem não está na jornada dos chakras e sonhos, está acontecendo uma jornada na Escola da Aura e Sonhos, que já está no quarto chakra. Uma jornada, ela atravessa do primeiro chakra até o sétimo, com temas desses chakras, com vivências desses chakras e com perguntas e respostas desses chakras. Então, eu estava falando com o Adriano Risk, com a Cris, que estão no comando desse chakra, e aí eu fiz, ai gente, eu acho que isso tem tudo a ver. Por que que eu sinto que tem tudo a ver, né? E eu até anotei aqui um pedaço dessa canção que me veio intuitivamente para abrir. Ela diz assim que toda caminhada começa do primeiro passo. E quando eu coloquei isso, né, a sensação que vem para mim é aquela sensação de recomeço quando a gente determina que é um recomeço, né? Quando entende é, a gente escolhe e a gente toma consciência que é um recomeço. Então isso foi bem importante para eu trazer essas escolhas para o coração. E por que que eu estou falando de escolhas no coração, né? Começando esse tema com um contexto, contextualizando esse tema. Eu, para quem estava no encontro passado, eu estava falando sobre sonhos, né? Você vive os seus sonhos, você está vivendo os sonhos de outras pessoas. E esses sonhos de outras pessoas que eu tô falando é qualquer pessoa ao seu redor, tá? Não é só, sei lá, um romance que arrebatou seu coração. Não, eu tô falando de sonhos sonhados por outras pessoas para você. E isso inclui papai, inclui mamãe. Sabe quando mamãe sonhou que você ia ser, sei lá, advogada, igual a ela, e você virou musicista? E aí, ai, mamãe tá decepcionada comigo porque eu não segui a advocacia. Aí você vai um tempo ali na música e sente que tem alguma coisa travada. E aí tem um momento que você diz assim, ai, tá bom, eu vou fazer advocacia porque mamãe deve estar sabendo sabendo o melhor desenho pra mim. E aí você vai pra advocacia e você não é feliz na advocacia. Você era mais feliz na música, mas tinha algo em você que às vezes pesava, algo que te deixava assim, ai, será que eu vou pertencer ainda a esse grupo se eu escolher diferente? E eu tô trazendo uma escolha de profissão, mas eu posso estar falando de N escolhas, né? Inclusive escolha de parceiro ou parceira. Não, mamãe sonhava que o homem ideal, a mulher ideal para mim era esse perfil assim. E aí eu fui e tentei esse casamento e esse casamento não deu certo, porque não era exatamente o que eu sonhava ou pensava, ou que eu escolhi conscientemente. Mas foi uma escolha é, com esse peso do aval de quem veio antes, né? Ou de alguém importante na sua vida. E quando as escolhas são trazidas para o coração, muitos dos nossos clãs, pelo menos o meu trazia isso, que o coração não era uma boa bússola. O coração era burro. Era assim que eu ouvia na minha casa, assim, não, coração não sabe escolher, coração faz mais escolhas, porque o coração escolhe pelo emocional. O emocional é o que nos engana. A gente tem que escolher pelo mental. É raciocinando, assim, a Liane, eu analisei a Liane mentalmente, vejo se ela é compatível comigo, e aí se no meu mental disser sim, eu arrisco. Mas o coração pode me trair.
Era assim que eu ouvia. Além desses ditados internos, eu também ouvia a dramaturgia, pelo menos a brasileira, né? Que eu sei que a Fernanda Catarina e a Maria estão aqui, de Portugal. Eu não sei como é a dramaturgia portuguesa, mas a dramaturgia brasileira, ela é muito dramática. Você tem que sofrer muito por amor para conquistar algo no final da subida da montanha. A montanha não é fácil, não é leve, tem um monte de pedra, um monte de pedregulho. E aí, se você consegue passar por tudo aquilo ali, talvez você ache um oásis em cima da montanha. E que, na verdade, essa montanha é um- uma ilusão que criaram. E muitos de nós vivemos essa ilusão. Eu vivi e eu talvez em algumas áreas da minha vida eu ainda vivo essa ilusão. Porque eu não tenho condições de dizer para vocês aqui, eu já estou completamente liberto das ilusões em todas as áreas da minha vida. Eu ia estar sendo hipócrita. E muitas delas, que eu tomei consciência, eu fiz, uau, eu tenho muitas distorções do que é amar e ser amado. Uma dessas é igual, né, Fernanda? Que bom. Não sei se é bom, mas a gente tá falando da mesma página. Uma das ilusões que foi trazidas para mim foi através de um sonho. Esse sonho eu sonhei no caminho do amor. No caminho do amor, só para contextualizar, talvez vocês nunca ouviram falar esse nome, é um retiro que acontece aqui na Escola da Audições, presencialmente, né? E hoje a escola está em Alto Paraíso de Goiás. E esse retiro, a base dele é jejum e silêncio. E a costura desse retiro são as interpretações de sonhos, as partilhas e o almoço musical. Almoço musical é eu, em vez de comer comida ou beber qualquer tipo de líquido, eu vou para um templo, que é o templo da Escola da Aura e Sonhos, me deito ou me sento e ouço música pelos meus poros, pelos meus ouvidos, pelo meu corpo. E isso é o alimento do almoço. Isso é o almoço da gente durante o caminho do amor. Durante o caminho todo não, mas durante alguns dias, né? Quem faz o caminho do amor inteiro, geralmente esse jejum dura 7 dias. E é um jejum sem água e sem comida, tá? A gente se alimenta de música e de beleza, né? E de cheiros. E então, no movimento do caminho do amor, eu comecei a ler um livro chamado Amar e Ser Livre, do Sri Prembaba. Não sei se vocês conhecem o Prembaba. O Prembaba é o mestre espiritual da Escola da Aura e Sonhos. E aí, esse livro já começava com a lapada, assim. A lapada é um tapa na minha cara. As primeiras páginas do livro tinha assim, escrito assim: identifique em você quem gosta de sofrer. Algo assim. Eu não vou lembrar a frase inteira, mas a frase era tipo essa. E aí eu olhei para aquela frase e disse assim: mas ninguém em mim gosta de sofrer. O Prembaba já começou mal esse livro, né? Na minha pretensão egóica. E aí eu fiquei com aquilo, mas meu Deus, quem é em mim que gosta de sofrer? Quem é em mim que gosta de sofrer? Eu fiquei, por mais que eu tenha julgado o Prembaba, eu fiquei com aquela frase na cabeça. E geralmente quando eu fazia terapia, né? Eu tô de férias do meu terapeuta. Toda a questão que eu trazia para ele, ele dizia assim: quem você está escolhendo isso? Quem em mim? Eu não estou escolhendo isso. Eu não escolheria conscientemente sofrer. Não é possível que alguém escolha conscientemente sofrer. Esse era o meu pensamento, né? E ele dizia assim: tudo é escolha. E eu ficava muito bravo com ele quando ele me dizia que tudo era escolha. Assim, como assim? Como é que eu escolho se ela está sem dinheiro? Ou escolho não viajar? Ou escolho ficar ali preso a uma situação dolorosa para mim? E quando eu ia mais fundo, eu começava a olhar, meu Deus, eu tô com algum ganho secundário aqui. Eu estava escolhendo ficar.
Eu estava escolhendo ficar nessa relação abusiva. Eu estava escolhendo ficar nessa relação que me maltrata. Eu estava escolhendo ficar nessa relação que não me trata como eu gostaria de ser tratado. Ou como eu sinto importante em mim ser bem tratado. Não é nem como eu gostaria de ser tratado. É ser bem tratado. Sabe quando você está numa relação, sei lá, entre amigos e seu amigo, sua amiga, ele te bota pra baixo o tempo inteiro, assim, não, você deveria fazer isso, tá errado, não é assim. E o elogio ou o reconhecimento é muito difícil de vir e você fica nutrindo aquela amizade ali por, sei lá, dias, meses, anos e tipo, por que você tá mesmo com essa pessoa? Essa pessoa não te vê direito, essa pessoa não te valoriza, essa pessoa não te reconhece, essa pessoa te trata mal e você não tá ali numa esperança que eu trago como uma esperança de dramaturgia mesmo, de filme, filme de drama. Não, um dia essa pessoa vai ver que eu sou muito importante, ela vai mudar. Um dia essa pessoa vai dar falta de mim se eu sumir da vida dela, mas eu não sumi. Eu não escolhi sumir. Eu escolhi continuar ali, insistindo em algo que eu não sei se exatamente tem futuro. E mesmo assim eu fico ali insistindo, sabe? E aí me veio, uau, por que que eu continuo insistindo mesmo? Que medo é esse de repente não ser amado? Ou que medo é esse de não achar a coisa melhor? Não sei se vocês já ouviram esse ditado, assim. Eu ouvi muitas vezes ditado em relação à amizade e a namoro, assim. Tipo, meu marido é um traste. Eu ouvia muito isso, gente. Eu ouvia muito isso. Meu marido é um traste. Eu já ficava assim, uau, a pessoa tá casada com um traste há 40 anos. Enfim. Meu marido é um traste, mas minha mãe dizia que antes com isso do que sozinha. Antes só, oh, é, é, antes de eu ficar mantendo Ruim, isso. ruim com ele, pior sem ele. Que elas É falavam. isso. A voz da Ah, ditado sabedoria acabou perfeito. de. A voz da Tem sabedoria muito, acabou de abrir o microfone. Enfim. com certeza. Isso Ou aí então a minha gente avó de. escuta muito. Quem está na mesma, eu, Fernanda aí, que estamos, acho que na mesma idade aí, que eu vejo assim, Maria Gracinda, assim, a gente já escutou muito. Minha filha, ruim com ele, que é ruim com ele, pior sem ele, minha filha. Então vai levando, que é desse jeito, vai que o cachimbo fica torto mesmo, mas tu vai aguentando, você dá conta, que já Isso. era. Eu ouvia também assim: trocar de marido é trocar de problema. Fica com um problema que já é conhecido. Gente, eu tô rindo, mas assim, não é exatamente pra rir, né? Mas trocar de marido é trocar de problema. Fica com um problema conhecido, que é melhor do que um problema novo, que vai dar no mesmo. Aí, tipo, gente, um lugar muito pessimista, um lugar muito de conformismo. E. Ou então assim, ela te trata mal, sei lá, sua namorada, seu namorado te trata mal, ai, muda você, que ela muda, ou ele muda. E isso realmente muitas vezes acontece. Não é nem que mude, aquela pessoa não tem mais compatibilidade, não tem mais a codependência ou a dependência emocional. Quando você tem certa maturidade. Então, voltando lá para o caminho do amor, eu fui dormir com essa questão, né? Quem em mim gosta de sofrer? Eu posso depois olhar a frase exata, mas era tipo isso. E aí eu sonhei. Pra mim, meu sonho foi estranho, porque eu não entendi. Foi um sonho bem, na minha sensação, abstrato. Só que eu não estava fazendo exatamente o caminho do amor, com um jejum, como todo mundo estava fazendo. Eu estava dando suporte. E aí nesse dia eu fiquei muito angustiado e fui falar com a Angelina, né? E aí a Angelina interpretou esse sonho para mim e disse assim: o sonho tinha duas figuras que eu não conseguia discernir se eram homens ou se eram mulheres, que estava na posição de quatro e tinha um. Como é o nome daquilo que você toma soro? Um tubinho, que eu esqueci o nome. Esqueci o nome agora.
É um tubinho daquele que toma soro e É, o- encaixava no corpo. é o catéter. Sonda. Isso, um tipo de catéter sonda. Encaixava na perna esquerda dessas pessoas. E o líquido que passava me dava a sensação de ser um líquido tipo cerveja. Dizia assim, gente, o povo tá. E eu olhava aqueles. Eu via as ancas das pessoas, né? Dessas duas pessoas. E aí a Angelina, depois que interpretou, me disse assim: é uma referência distorcida que você tem, que para amar você tem que sofrer, porque esse catéter, essa sonda, tá ali mostrando que aquelas pessoas estão intactas, mas que existe um sofrimento ali. Uma sonda encaixada num corpo não é algo inodor, né? Não é algo, você não sente nada. E aí eu fiquei, ai, Jesus. Então eu achava que era amor e na verdade eu estava. Oi, tem uma felina aqui no meu colo. É, o que eu achava que era amor tinha muitas distorções de amor, né? Amor que podia estar ali como um processo meio que de agressividade, sabe? De se autoflagelamento. Foi essa palavra que ela me trouxe, né? Tem alguém se autoflagelando ali e você tá ali se nutrindo disso, achando que aquilo era amor. E eu fiquei muito abalado com essa informação. Eu disse, mas eu nem sabia que isso estava distorcido em mim. Como é que se identifica essa distorção? Me traz esse norte, né? E uma das coisas que ela me disse foi muito parecido com o que eu trouxe aqui um pouco antes, assim, que a Eliane me ajudou, sobre esses ditados que compunham o que estava ao meu redor. Tipo, eu trouxe a Renata tá aqui, que fez o primeiro chakra comigo, e eu trouxe muitos ditados populares. E os ditados populares muitas vezes se tornam crenças, porque você ouve aquilo tantas vezes na sua cabeça que, sei lá, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tipo, não sei quem foi que inventou isso, mas foi tão bem inventado que se você raciocinar, um camelo não vai passar no buraco de uma agulha nunca. Porque o buraco da agulha não cabe, só cabe uma linha. Então, se é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, assim, é impossível. É impossível. E aí você vai, começa a se flagelar porque você não pode ganhar muito dinheiro, porque se você ficar rico, você não vai para o céu. Ir para o céu, teoricamente, é o objetivo de algumas pessoas, né? Que estão aqui tentando limpar os seus karmas, para só ter dharma para chegar lá na nuvenzinha linda que você comprou no céu, vai ter um arcanjo, um querubim tocando harpa e você vai ser muito bem recebido ou recebida. Que é outra crença, né? A criação entre céu e terra, e como é o desenho do céu, como é a porta do céu, enfim, muita coisa que se aloca dentro da gente como verdade, e a gente acredita que aquilo é verdade, e a gente começa a escolher, desculpe, a gente começa a escolher com o parâmetro daquela verdade que foi construída em nós. E às vezes a gente nem abre a possibilidade de enxergar outra verdade, de enxergar outra possibilidade. E quando vem alguém muito diferentão ou diferentona de nós, a gente diz assim, não, essa pessoa é doida. Tipo, não, essa veinha tá excêntrica. Ela não tá muito coesa do raciocínio dela. E de repente aquela pessoa já tá tomando doses de consciência. É isso que as pessoas às vezes usam aquele termo de rasgar o véu. Teve um adolescente que fez um caminho do amor com a Angelina e trouxe uma frase que me tocou muito profundamente. Muito profundamente. Ela disse assim pra Angelina: a ilusão é tão gostosa, por que a gente tem que ficar quebrando a ilusão? Por que ela trouxe isso? Porque ela começou a entrar em jejum. Ela começou a entrar em jejum. Esse jejum começou a trazer um monte de processo de consciência para ela. E esses processos de consciência para ela estavam começando a ser pesados, porque ela estava vendo que o que ela estava vivendo era uma ilusão. Mas a ilusão para ela, por exemplo, ela trouxe até esse exemplo, e a Angelina traz.
trazendo como algo palpável. Ela dizia assim: gente, comer um McDonald's para mim era muito leve antes de eu entender que aquilo é uma ilusão, que aquilo é uma ilusão palpável, que aquela é uma ilusão que está me trazendo malefícios para o meu corpo. E antes do caminho do amor, eu tomava um milkshake e achava que aquilo era a coisa mais gostosa do mundo. Um monte de açúcar, um monte de lactose, um monte de coisa que termina inflamando, né? Termina inflamando e a gente às vezes não sabe que a gente está inflamado. E às vezes a gente quer matar alguém porque a gente já está inflamado, a panela de pressão está fazendo. E aí Fernanda Catarina passou na minha frente, me disse alguma coisa que eu não gostei, e eu já quero dar uma sacudida em Fernanda Catarina, porque quem foi que permitiu que ela me dissesse umas verdades? Eu não pedi para ela me dizer umas verdades. E tanto que eu demorei um tempo para entender que a palavra, que o termo, né, pelo menos aqui no Brasil, enfesado, não sei se tem esse termo em Portugal, o significado é cheio de fezes. A pessoa está com tanta coisa velha dentro que não consegue liberar, que não consegue descolar, né? O intestino é rugoso, então tem muita coisa que precisa de um trabalho para descolar o velho. Tanto que quando a gente sonha ou fazendo xixi ou fazendo cocô, são limpezas ou emocionais ou mais estruturais, mais profundas. Imagine, no sonho está refletindo um pedaço da vida acordada. Então, quando você inflama, muitos de nós estamos com o intestino inflamado. E essa inflamação não veio do Espírito Santo, veio das nossas relações alimentares, veio das nossas relações emocionais, veio das nossas relações de apego. Para alguns filósofos ou estudantes de corpo, intestino está muito ligado a apego, porque você contém, né? Enquanto você tem a possibilidade de controle do sistema dos esfíncteres, você pode reter por um tempo, né? E imagine tudo que está velho. E eu estou falando isso não coincidentemente, mas estamos assim na comunidade aqui de Alto Paraíso de Goiás, da Escola da Aura, a gente está se encaminhando para fazer a comunidade inteira, inclusive a gente vai ter visitas vindas do Rio de Janeiro para fazer uma limpeza intestinal, uma limpeza com ervas, sabe? Para que aquelas ervas entrem em contato com a probiótica e aquilo dê uma certa resetada no, em lugares profundos dentro de você. E não é só uma limpeza, é todo um movimento. Tem uma dieta antes, tem uma dieta durante, tem uma dieta depois você tem que botar um monte de probiótico para dentro. E eu já ouvi muitas vezes que vários dos nossos intestinos estão tão irritados e fissurados que o nosso organismo está recebendo coisas que ele não deveria receber, que deveriam ficar contidos no intestino. E o que é que isso tudo tem a ver com escolhas? Eu estou tentando trazer para vocês um panorama das distorções de onde vêm as nossas escolhas. E por que que eu estou falando em distorções? Eu já falei aqui algumas vezes, talvez algumas pessoas já ouviram. Eu, em 2017, saí numa uma viagem sabática, digamos assim. Eu não tinha esse nome, né? E muitas das pessoas que estavam ao meu redor diziam para mim: o mundo é perigoso. Como é que você sai através dele? Você pode não voltar. Pode acontecer alguma coisa muito ruim com você. E na maior parte das cidades do interior, do Nordeste, do Norte do Brasil, eu era muito bem tratado. As pessoas tinham um coração gigantesco para me receber. Mesmo que eu visse é, umas dinâmicas, vou chamar de arcaicas. Eu vi ainda nos interiores, por exemplo, que o homem sai para trabalhar na lavoura, ou sai para trabalhar em qualquer lugar,
e a mulher tem que ficar em casa, limpando a casa, ajustando a casa, preparando a comida, para quando aquele homem voltar cansado da lida, né? Ele ter um regozijo alimentar. E eu ouvia, não, mas isso não é trabalho, né? Eu tô fazendo comida, limpando a casa. E eu, uau, ainda tem essa relação machista dentro do processo interiorano aqui do Brasil. Eu fiquei imaginando quantos lugares que ainda mantém esse movimento de círculo, né? Circular. E quando a gente se nutre disso, porque a dramaturgia também traz muito isso. Ou pelo menos trazia, né? Faz tempo que eu não assisto, por exemplo, novela. As novelas me traziam muitos arquétipos que eram encaixáveis. E eu achava que eu deveria me encaixar no que eu assistia na TV. Na TV aberta, pelo menos, né? Então, quando eu trouxe isso e fui olhando para dentro de mim, dizendo, eu não receberia essa pessoa dessa forma, porque eu aprendi a ser desconfiado. Eu aprendi a entrar numa relação com a coisa de Nicole, digamos assim, dando 0% de confiabilidade a Nicole. E ela ia ganhando aos poucos, até chegar num status que eu dissesse dentro de mim: agora eu confio nela. Eu já tenho amigos que, numa relação nova, eles me dizem que eles começam com 100% de credibilidade na Nicole, digamos assim. E ela vai perdendo o crédito dela de acordo com o comportamento dela em relação a outra pessoa, né? E aí, uau! Eu aprendi a entrar com zero, porque eu aprendi que, assim, desconfie. Desconfie primeiro, porque coração é terra que ninguém passeia. Não sei se vocês já ouviram esse ditado popular. Então, assim, você não sabe o que é que tá no coração daquela pessoa. Aquela pessoa pode estar com um sorriso lindo no rosto, mas com o coração dela querendo te dar cravar um punhal nas suas costas. Tem isso também meio na dramaturgia. Aí eu ficava, ai, gente, como é que eu vou saber se a pessoa tá realmente querendo cravar um punhal nas minhas costas? Se eu ficar nessa neurose, eu vou ficar muito doido, desconfiando nesse punhal o tempo inteiro. E aí, faz poucos dias ou meses, a Angelina, ela me chamou e teve uma conversa bem dura comigo, no sentido de, Luiz, o que é que você escolhe? Você escolhe confiar na vida, e ela trouxe uma metáfora. Confiar nas outras pessoas também é confiar na vida, é confiar na administração divina da vida. Ou você escolhe desconfiar, se fechar e se auto-excluir. Porque das minhas distorções, muitas vezes eu me auto-excluía. Antes que o outro me excluísse, eu me excluía. Antes. Eu troquei ideias com uma das pessoas que frequentam o grupo Nutro C, né, que é um grupo que eu e o Adriano criamos para a jornada que a gente deu no começo do ano, que essa moça se espelha muito a mim. Eu vou falando as coisas para ela, ela vai dizendo, eu também sinto isso. Eu digo, meu Deus, vem um espelho. De vez em quando é complexo, assim, tipo, ai, você também. Eu achei que era só eu. Então tem um pouco desse lugar. E, e aí, quando ela me falou isso, eu lembrei de todas as vezes que meu terapeuta dizia pra mim: tudo é escolha. Quem você escolhe isso? E às vezes eu via que quem em mim escolhia isso era o Luiz Medroso. Quem em mim escolhia isso era o Luiz que já tinha sido judiado, recebido bullying, recebido avaliações negativas. Eu era muito chamado de lento. Aqui, ou pelo menos na Bahia, né, tem um termo que o povo chama de lerdo, de lerdeza. E eu me sentia uma pessoa muito devagar, porque né, eu era muito chamado, você é devagar, você é devagar, você é devagar. Até às vezes quando eu estava comendo, as pessoas diziam, você ainda está comendo, eu como em 20 minutos, você come em 40 minutos. E eu, uau, eu não posso comer em 40 minutos, eu tenho que comer correndo como você. Será que você que come em 20 minutos tá certa e eu tô errado? Eu lembro de uma outra ocasião que, que meu coração estava dolorido com falsidade.
no meu arquétipo de falsidade, né? E aí, dentro de um trabalho que eu tinha, eu cheguei para essa pessoa, não aguentei mais e disse para essa pessoa: olha, eu trato você com muita educação, a gente convive, eu sei que a gente precisa conviver, mas você tá grudando demais em mim. E assim, vou ser muito sincero, eu não gosto de você. Aquilo foi um estardalhaço na empresa. As pessoas vieram, não se fala isso pra ninguém, você não teve educação? Eu, uau, era pra ser falso? Eu não tô entendendo porque que eu fui punido por quase todo mundo da empresa. Isso não se faz. Você tinha que fingir que gostava dessa pessoa. Eu dizia, mas não tô entendendo, minha gente. Se eu finjo, eu sou ruim. Se eu sou honesto, eu sou ruim. Eu não sei o que que eu faço da minha vida. Onde é que eu me encaixo aqui nessa sociedade que às vezes me exige um- uma dramaturgia ou um personagem que eu não quero muito sustentar aquilo. Eu queria ter mais autonomia em ser eu. E essa palavra, essa frase, ser eu, para mim, em muitos momentos, me passava uma complexidade tão gigantesca, porque a galera da jornada até trouxe essa pergunta no terceiro chakra, assim, quem sou eu? O quem sou eu já me dava um estardalhaço. Ai, meu Deus, o quem sou eu tirando tudo que não sou eu, mas sobra o quê? Porque eu cheguei um papel em branco aqui nesse universo e foram instalando aplicativos em mim, foram botando desenhos em mim, foram imprimindo marcas em mim. E teve um momento que a minha sensação é que eu me perdi com tanta coisa assim. Mas quem é Luiz Essência? Uau! Se você descobrir, me fala, porque eu tô procurando esse rapaz faz tempo. E não é que eu não descobri nada, mas é assim, mas você gosta mesmo disso ou você aprendeu a gostar? É, eu, eu gosto, eu acho. Ai, gente, agora eu fiquei na dúvida. Quando a pessoa me indaga, às vezes eu fico assim, não, eu gosto porque eu gosto. E às vezes eu lembro de coisas assim. Minha mãe me dizia assim: sabe por que que eu não comprava? Eu vou estar chutando aqui, tá? Jaca, não tô chutando, não, jaca. Sabe por que que você não experimentava muita jaca ou tinha muita relação com jaca? Porque eu não gostava do cheiro, então eu nem comprava. Então, assim, permitir que você experimentasse, talvez um dia que você quisesse, longe de mim, você experimentasse. Uau! Quantas outras coisas eu talvez tive restrição de experimentar porque a minha mãe já tinha me vedado aquilo de chegar em mim. Inclusive a referência dela de alegria, de felicidade, de casamento, de relacionamento, de possibilidade de no final dar certo. E aí eu ficava, uau, tá, eu tirando todas essas coisas que foram trazidas para mim da minha mãe, do meu pai, do meu clã materno, do meu clã paterno. Quem é Luiz em essência luminosa? Aqui na escola já foi feito algumas meditações que a gente olhava a nossa essência em luz. A minha essência em luz, quando eu olhei a primeira vez assim nessa meditação, ela ofuscava assim, eu dizia, não, brilhe menos, eu não estou conseguindo te enxergar. Em alguns momentos depois que eu pensei, eu falei, brilhe menos? Eu acho que me falaram muito isso em, 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 em linhas miúdas, sabe? Assim, tipo, brilhe menos para se encaixar ali. Você tá muito brilhante. Isso não é bom. Aí eu ficava, eu tenho que reduzir meu brilho porque o outro não consegue conviver com ele. É isso mesmo? Ou o outro pode se inspirar e tentar brilhar mais, e todo mundo brilhando junto, a gente vira o sol. Foi o convite que a Angelina me fez na hora que ela falou: você vai escolher confiar na vida e brilhar com a vida e começar a confiar nas coisas que estão ao redor da sua vida, ou você vai se fechar na desconfiança?
né? Por isso que eu coloquei lá, suas escolhas moldam o seu destino. Você está vivendo a vida que realmente deseja? O desejo, muitas vezes, ele é construído também. Aí eu desejo ter uma casa própria, porque quando eu tiver uma casa própria, eu vou ser feliz. E aí você vai, trabalha 50 anos da sua vida, para algumas pessoas, né? E aí você conquista a casa própria. Aí entra nela com 52 anos de vida. E aí você depois olha para aquelas paredes daquele apartamento ou casa e diz assim, cadê a felicidade? Eu achei que quando eu entrasse dentro da casa eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. E eu olho para essas paredes e eu sou feliz, mas tem alguma coisa que está faltando. E aí eu vou desejar alguma outra coisa, que é o carro, que é a viagem, que é o amigo perfeito ou o relacionamento perfeito. E essas escolhas perfeitas, elas terminam sendo escolhas ilusórias, escolhas pelas suas distorções. Então, por isso que eu trouxe essa reflexão. E eu trazendo essa reflexão para vocês, eu estou trazendo para mim também. O quanto que o meu coração está habilitado para escolher. E por que que eu trago o coração? Entre os 7 chakras, o coração fica bem no meio. Ele fica no núcleo do centro. Então ele traz tantas informações do divino, alquimiza nele e manifesta na matéria, e tanto traz as coisas da matéria, alquimiza nele e leva para a sutileza do divino. E esse coração pode ter pontes. Ele não precisa reinar sozinho, mas ele pode ter ponte com o seu mental, ele pode ter ponte com seu processo intuitivo, ele pode ter ponte com seus processos é, de mediunidade, e ele pode ser um norteador, ele pode ser algo que bombeia é, nutrição de você para com você mesmo, até para você ir, ir percebendo o pulsar dele em certas escolhas. E por que que eu estou falando isso? Às vezes eu faço escolhas aqui. Eu fui muito habilitada a dizer sim, né? Então eu disse já muitos sims para o mundo e muitos nãos para mim. Então você quer ir para a cachoeira hoje? Sim. Ai, eu tenho tanta coisa para fazer. E aí, às vezes, eu sentia muito isso em algumas sessões de terapia. Eu dizia assim, eu não sei o que é que eu tô sentindo não, mas eu tô sentindo uma angústia. Aí o terapeuta dizia, essa angústia vem da onde? Eu digo, é dessa região aqui. Ah, é da região do coração? Não sei dizer pra você não, mas eu sinto. É como se alguma coisa fosse dar errado, a minha sensação. E aí ele dizia, mas você está escolhendo que algo dê errado? É uma percepção que está conversando com a sua intuição? É uma percepção que está trazendo para o físico um incômodo para te sinalizar que a sua escolha não foi pautada num lugar de tranquilidade emocional? É uma sinalética que seu corpo desenvolveu para conversar com você em outras instâncias. E uau, eu não sabia nem que tinha tantas possibilidades para um coração. Eu achei que ele era para pulsar sangue no corpo, era para se apaixonar, e quando ele se apaixonasse era para eu sentir borboletas no estômago. E quando eu sentisse borboletas no estômago, eu tinha certeza que eu estava apaixonado, sei lá, pela Renata Costa. E agora a borboleta confirmou. E aí, com 2 meses depois que a borboleta vai embora, eu acho que eu tô vendo melhor a Renata. Ela não era todas as minhas expectativas. Que é outra coisa muito significativa. As expectativas que você fez para com o outro, sem o outro saber que você fez todas aquelas expectativas dentro da sua cabeça, e você projeta para que o outro realize, se encaixe em tudo que você desenhou, porque você determinou dentro da sua cabeça que o outro vai fazer isso. E aí você se frustra quando o outro é simplesmente o outro, diferente do que você moldou, desenhou. Por isso que eu trouxe que as distorções fazem.
as escolhas terem um lugar de distância da essência, de, de véu, né? Você escolhe meio nevoado, assim, tipo, você quer ir por aqui, mas eu não tô enxergando direito com a visão física, eu não tô enxergando direito com o terceiro olho, eu não tô enxergando mais direito. Será que eu não tô enxergando com o meu coração? Meu coração me diz o quê? Me diz que o caminho é esse? Que eu posso ir de olho fechado? Que eu não preciso estar tão atento, tão atenta para todos os detalhes que eu projeto do caminho? O quanto que está fora, que é uma projeção do que está dentro? E quando eu começo a identificar as distorções dessas projeções e eu começo a tomar consciência e reconheço elas, o quanto eu posso fazer diferente em relação às minhas escolhas? É essa reflexão que chegou para mim quando eu estava montando esse tema e quando eu estava ouvindo a aula do quarto chakra na jornada dos chakras e sonhos. E aí eu vou aproveitar esse momento, depois que eu trouxe várias reflexões assim, para abrir possibilidades para vocês participarem, ver se algo fez sentido para você, se ressoou em alguma coisa da sua realidade. Se você tem alguma pergunta para fazer, fique muito à vontade para abrir o microfone e falar, ou eu não quero abrir o microfone, eu quero digitar no chat. Pode digitar no chat também. Enquanto vocês ou escrevem no chat ou abrem o microfone, eu vou só dar uma olhada aqui no chat, que eu não consigo falar, me inspirar e olhar no chat ao mesmo tempo. Não, acho que só foi boa noite e a Cris dizendo que veio correndo e precisa manter a câmera fechada. Tá bem. Então alguém tem uma questão para fazer, que queira fazer? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Tá. Vou entender o silêncio como não. Então tá. Então, tá, Nicole. A Nicole ultimamente só tem participado quando eu faço dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Ah, é a Liane. Você tá tentando abrir o microfone e não consegue, Liane? Pedir pra ativar o som. Tá, a pergunta é como sair dessas situações. Ótima pergunta. O como geralmente é algo que nos pega muito, né? Porque é a pergunta que não quer calar. Tá, ok. Como é que eu faço para sair? Uma das primeiras coisas, dos primeiros passos que me foi sugerido e está funcionando para mim é tomar consciência. Tomar consciência no sentido mais amplo. Quais foram os dois veículos que eu comecei a tomar ainda mais consciência dentro da escola da Aura? Um veículo se chama Leitura da Aura e outro veículo se chama Sonhos. Então, quando eu li o livro do Sri Prembaba e fui dormir com aquela pergunta muito latente na minha alma, eu sonhei com uma distorção. Significa que eu só tenho uma? Não. Pode ser que eu tenha dezenas, centenas de distorções. Mas eu posso, quando eu começo a identificar, a ir mais profundo através de algumas técnicas. Eu posso aplicar reiki com a consciência da minha distorção, por exemplo. Ou eu posso pedir uma leitura de aura para tomar mais consciência daquela distorção. Por exemplo, vamos supor que tem algo que é muito repetitivo na sua vida. E na sua vida não é só a sua, Liane, mas na vida das pessoas que estão aqui. Vamos supor que você vira e volta e tá num ciclo vicioso, assim, você tá no mesmo ciclo de amizades, num ciclo de amizades que você já começou a identificar que é destrutivo, só que você não tem força e coragem pra dar um basta, né? Você já começou a entender, assim, tem alguma coisa errada aqui. E não é só o outro. Geralmente, quando você traz essa pergunta, tem alguma coisa errada aqui, olha pra você.
Por que que você está sustentando aquilo? E começar a tomar consciência é um passo muito importante. Tipo, ok, tá acontecendo alguma coisa, eu não tô conseguindo sustentar uma amizade nutridora pra mim. As minhas amizades têm me sugado, eu me sinto cansada, eu me sinto exigida, eu me sinto exaurida quando eu tô no núcleo X de amigos. Mas eu continuo lá, eu faço parte daquele núcleo. Eu não, é meio que eu sinto culpa se eu tiver que sair dele. Então você já identificou que ali um dos caminhos é a culpa, né? Eu sinto culpa. Tem alguma coisa que não está coesa e eu sinto culpa. Como é que eu investigo essa culpa, né? Eu posso começar a fazer perguntas para mim também, ou para o meu corpo, ou para os meus sonhos. Por que que eu sinto essa culpa? Que eu não consigo me distanciar de amizades que não estão sendo positivas para mim? Pode me trazer essa clareza? Sonho. Você pode consultar os sonhos com perguntas também. Não significa que eles vão te dar a resposta na mesma noite que você perguntou, ou a resposta nítida. Tipo, essa culpa está na sua relação com a sua mãe, Liane. Você tem culpa porque a sua mãe disse que você tinha que ser adulta, madura e responsável aos seus 5 anos de idade, e aquilo fez com que você mudasse completamente as escolhas da sua vida. Não é que o sonho vai trazer literal, mas o sonho pode começar a trazer pistas com o caminho da sua relação materna, por exemplo. E aí você pode pegar esse gancho e aprofundar. Aprofundar ou numa terapia, ou aprofundar dentro de uma leitura da aura, ou aprofundar dentro de uma pesquisa de corpo. Tem várias terapias que você pergunta muitas coisas pro seu corpo, né? Mas não é hoje você vai perguntar e ele vai te responder. Por quê? Porque é um músculo que não está treinado. Os sonhos também são músculos de dentro da gente, do nosso espírito, que às vezes estão deixados de lado, não estão exatamente musculosos. A gente não está usando com maestria a potência que aquilo pode me trazer. Então, o como pode ser através de ferramentas. E aí vai depender muito da ferramenta que conversa com você. Se essa ferramenta pode ser a leitura, se essa ferramenta pode ser o sonho, se essa ferramenta pode ser alguma outra terapia, sei lá, eu vou fazer TCC, que é terapia, não sei o que lá, comportamental, que eu esqueci, cognitiva comportamental. É nela, eu começo a falar com o psicólogo, o psicoterapeuta, e eu começo a ter uma clareza só por montar algo dentro da minha cabeça e falar aquele algo, eu já começo a ter clareza. É a mesma coisa do. Eu estudei um tempo um livro chamado Codependência Nunca Mais. E ele trazia que uma das filosofias do Coda é Codependentes Anônimos. É muito parecido com os alcoólatras anônimos. A primeira é, oi gente, bom dia, eu sou o Luiz, codependente. Aí as pessoas, bem-vindo Luiz, boa noite. Então é reconhecer como eu sou alcoólatra, digamos assim. Eu começo a entender que eu tenho aquela divergência, aquela distorção dentro de mim, e eu não sei de onde começou, mas eu comecei a reconhecer. Então a consciência pode ser um passo muito bom para sair. Então, para sair, eu primeiro tenho que me localizar dentro do poço. E aí depois eu vejo as ferramentas necessárias para começar a alçar e a sair de dentro dele, tá? Talvez eu tenha trazido respostas mais evasivas. É porque dar um mapa não é exatamente igual para todo mundo. Então eu fiz psicologia, eu não sou psicólogo não, eu fiz terapia no Instituto Jungiano. Depois eu fiz terapia em outro lugar, que não era exatamente junguiano. Então eu fui experimentando. E o médico que me atendeu, ele foi muito simpático comigo. Ele falou assim: experimente para ver o que é que funciona para você. Não é a mesma coisa que funciona para todo mundo. Mas o caminho da consciência pode ser
um bom roteiro para começar a investigar as suas questões. Tá bem? Nicole. Boa noite, gente. Tudo bem, Luiz? Eu só queria colocar uma coisa. É, eu estava lendo aqui o tema da aula, né? Suas escolhas moldam o seu destino. Isso é uma afirmação. Você está vivendo a vida que realmente deseja? Eu acho que grande parte das pessoas falaria não, né? Porque realmente a gente é aquela coisa, a gente não acha que a gente está escolhendo sofrer, né? A gente não acha que a gente está escolhendo. Só que eu percebi uma coisa quando você falou de tomar consciência, né? A gente saber disso é uma coisa. Eu sei que as minhas escolhas me levaram a ter a vida que eu tenho hoje, né? Tudo. Mas tomar consciência é diferente. É quando acontece um estalo na cabeça, sabe? E é um negócio que é dolorido, sabe? Porque, tipo assim, você percebe que você realmente está escolhendo ficar no buraco, né? E nem quando você colocou na. Quando você coloca algumas vezes que você foi num lugar que as pessoas escolhiam estar lá debaixo da marquise, vivendo lá, né? As pessoas falavam, não, eu escolhi estar aqui. E aí, tá, a gente sabe, eu não sei explicar, eu não sei colocar isso em palavras, mas tá, a gente sabe que nós somos co-criadores de realidade, que tudo depende da gente, e a gente sabe de toda a parte teórica. Mas quando você olha para você e entende e toma consciência de que é isso mesmo que você está escolhendo, dá vontade de sair correndo. Dá vontade de você falar assim, ah, então deixa para lá, porque diferente eu não vou conseguir fazer. E aí tem um processo que eu sinto que é de acolhimento para si mesmo, né? De acolher a si mesmo, de entender o porquê você chegou nesse processo, nesse lugar de escolher isso para você. E pode ser que se você, né, for fazendo esse trabalho de acolhimento e busca, você consiga sair disso, né? Mas antes a gente tem que passar por esse processo que não é tão gostosinho, né? Acho que é isso que eu queria colocar. Muito obrigado, Nick. É por isso que eu trouxe a fala que a adolescente trouxe para Angelina, falando que a ilusão é gostosa. Porque para algumas pessoas a ilusão é gostosa. E quando você começa a rasgar o véu, você começa a se rasgar. Porque você vive no véu. Você, assim, eu não gosto de generalizar, né? Algumas pessoas estão vivendo no véu. Rasgar o véu é se rasgar. Uma das coisas que você trouxe, que dá aquele estalo e que dá vontade de sair correndo, o objetivo, eu acho que é ativar a vontade de você sair correndo para cima de você mesmo, do seu eu mais profundo. E de, ok, eu dei. Qual é a motivação de identificar-se num poço? Primeiro, ok, estou no poço. Segundo, o que é que eu faço com esse poço? Eu continuo nele, tá confortável, a água tá ali quentinha, tá refrescando. Eu tô me divertindo no poço. Eu, pelo menos, acho que eu tô me divertindo no poço. Aí tem uma hora que você diz assim, já tô enjoado dessas paredes. Eu não quero mais isso aqui. Mas você já tá nesse poço há muito tempo e você tá sem as suas ferramentas de se insar para fora do poço. Que eu acho que é aí que vem o tal do desespero. Tem gente que diz que tem as fases dos movimentos de consciência, né? Um é negar, depois é reconhecer, depois é entrar em desespero. Eu não vou lembrar todas as fases, que eu não estudei psicologia. Então você entra num desespero, tipo, meu Deus, eu não vou sair daqui nunca. Nunca mais eu saio daqui. Se eu sair daqui, vai ser lascada, ferida, vou tentar subir, vou escorregar, vou ralar um joelho, vou ralar um cotovelo, vou talvez rale o rosto. Mas eu não quero mais ficar aqui.
Então, essa decisão, ela precisa achar um terreno fértil no seu coração. A minha sensação, tá? Eu ainda não saí de todos os meus poços, deixando isso muito bem claro para vocês. Não estou iluminado, não estou já insano as pessoas do poço. Primeiro que não é bom você estar insano ninguém. Se a pessoa disser, me puxa! E a pessoa também faz um tipo de esforço, senão a pessoa só sai de um poço e entra no outro. Mas é um lugar de dizer assim, não, gente, eu vou fazer tentativas para sair desse poço com o que eu tenho, da forma que eu posso. E às vezes você toma a consciência que dentro daquele poço tinha uma portinhola. Você não precisava sair escalando. Só que aquela portinhola, ela estava coberta de limo. Porque você mesmo, sabe o desenho da Rapunzel? Que é só a bruxa que sabe a porta por onde entra o alçapão e ela cobre com mato. E a tal da Rapunzel, ela não consegue ver que ali tinha uma porta, ela acha que a bruxa sobe de forma levitando ou pelos cabelos dela. Então, às vezes você toma consciência que tem uma portinhola ali. Você diz, meu Deus, por que que eu não vi essa porta antes? E em vez de ficar se torturando, meu Deus, por que eu não vi essa porta antes? Abre a portinhola e vê onde é que ela vai dar. E, sei lá, é uma portinhola muito pequena, eu tenho que passar de 4. Vai de 4 mesmo. Ai, mas será que eu vou ver um horizonte? Será que vai ter um penhasco no final dessa portinhola? Você só vai saber tentando a portinhola. Tentando andar por ela, ou engatinhar por ela, ou se arrastar por ela. E tem alguns momentos que você vai estar assim, tipo, gente, eu já tô tão sem energia, eu tô só pela misericórdia, eu queria que alguém me levasse, porque assim, eu já nadei aqui nesse poço, já tentei escalar, já me machuquei, eu tô tão machucado ou machucada nesse poço, que assim, parece impossível. Aí tem aquela frase, parecia impossível, a pessoa não sabia, foi lá e fez. Por que que eu tô falando isso? Porque parece que às vezes você tá sabe ah, aquele mito que é Ariadne e o Minotauro, que o Minotauro tá lá esqueci o nome daquele, labirinto, e aí parece que nunca vai ter a real saída daquele labirinto, e às vezes tem a Ariadne que tá com o fio da Ariadne ali, e conduzindo as pessoas que querem sair do labirinto por uma das jornadas de saída do labirinto. Então, a minha sensação, Nicole, é que dá sempre para escolher diferente de onde você escolheu. Por mais árduo que seja sair do lugar que você quis entrar. Mas eu acho que o determinismo de agora acabou. Agora eu cheguei num ponto, inclusive o agora acabou, você pode também começar a solicitar ajuda de alguém que está em cima do poço, começar a gritar: eu quero sair! Porque antes a pessoa não sabia que você estava ali no poço. Achava que era a voz, sei lá, a voz da sereia. Só ouvia o eco. E aí agora você tá com consciência. Eu quero sair, eu vou fazer, eu vou desenvolver tecnologias dentro de mim para tentar sair. E se eu não conseguir sozinha, sei lá, eu peço a Renata Costa, eu peço pra Maria, eu peço pra Fernanda Catarina, eu peço pra Liane, eu peço pra alguém da escola da Aura, eu peço pra alguém de algum lugar que eu sinta que pode ser apoio pro meu movimento de consciência, pro meu movimento de mudança. O ponto de virada. Eu sinto que o ponto de virada é reconhecer e querer mudar. Se você não quiser mudar com força, por isso que no mockup, não sei se algumas pessoas aqui já fizeram a meditação das rosas nível 3. No mockup fala entre coerência entre os corpos, mental, emocional, físico, eu falei emocional, espiritual, energético, mental, emocional e físico. Porque se você
tá sendo incoerente, dizendo, eu quero sair do poço. E dentro de você, eu não quero nada. Eu tô me enganando, não quero sair. Tá gostoso aqui. Tá ruim, mas tá bom. E até que você tenha mais coerência entre todos os corpos. Sabe quando alguém te pergunta, você vai viajar? Eu vou, né, menina? Mas não sei nem se eu sou merecedor ainda dessa viagem. Eu nem sei como é que ela vai acontecer. Você já comprou a passagem? Não, ainda não. Um dia eu compro. E aí você não determinou para onde você nem sabe onde é que você vai comprar a passagem porque você não sabe para onde você quer ir. E aí você chega sei lá, vou dar um exemplo, né? Na rodoviária do Rio de Janeiro, que é gigante, e você não sabe nem para que guichê você vai olhar, assim, a passagem, o preço. Você não sabe quantas horas de viagem, não sabe nada. Por isso que para criação de realidade, e para algumas pessoas, esse termo criação de realidade é mais dolorido, porque assim, como assim criação de realidade? Parece que é fácil. E vem aqui pro meu lugar, venha viver minha vida, venha pra minha casa, pra você ver se é fácil. E dá uma certa raiva, realmente, quando alguém diz assim, mas é fácil, querida. Aí você diz, venha, troca comigo, pra você ver, tem um termo, né, assim, vem sentir o que tá aqui na minha pele. E tipo, eu não sou Fernanda Catarino pra entender o que tá passando na pele dela. Eu não sou coisa de Nicole. Mas, às vezes, não é exatamente isso. Você tá querendo mudar, mas ainda é um querer pequeno. Ou é um querendo mudar, mas eu quero mudar sozinha. Eu quero mostrar para esfregar na cara de todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Tem até uma música, né? Eu não precisava provar nada pra ninguém. Enfim. E eu vou dar conta desse poço sozinha. Vou botar uma dinamite nesse poço, explodir. E o lance é que se você explodir o poço com você dentro, você se explode junto. Então, assim, tem alguns lugares de humildecer também. E eu tô falando pra vocês, falam pra mim. Dentro de mim, assim, gente, o que eu puder fazer sozinho, sem pedir nada a ninguém, é incrível. O pedir. Tem umas felinas nessa casa aprontando. O pedir pra mim já era um lugar tortuoso, mas eu fui criado assim. Eu fui a criança que ia para as festas de outras crianças e a minha mãe dizia: Você vai chegar na festa, você vai ficar quieto, não vai pedir nada a ninguém, e se alguém te oferecer, você não aceita. E aí, tipo, um brigadeiro passando, você quer? Ali eu já aprendi a ser incoerente, porque eu queria, mas eu olhava pra minha mãe, ela corria o olho em mim e eu dizia, com o olho assim, tipo. E rezava pra pessoa não ficar insistindo, porque assim, era muita tortura o doce passando na minha frente. E imagino que essa incoerência me acompanhou desde a infância. Você quer isso? Quero. Ou o contrário. Então, pra gente também ter um pouco de compaixão com os nossos processos. E revisitá-los aos poucos. Porque também, se você quiser se esfregar em todo o processo que te prende, você pode começar a ter mais desespero e ver ainda mais corrente que te amarra do que as necessárias para aquele momento. Então, a minha percepção é essa. Eu não sei se. De novo, eu não tenho a verdade universal, mas eu estou trilhando um caminho, né? E esse caminho tem começado a fazer sentido para mim. Ainda é difícil para algumas coisas, super. Às vezes eu vou escolher e volto pro padrão, pro padrão antigo. E tipo, não, mas você não precisa mais escolher assim. Uau, eu não preciso mais escolher assim. Por que que eu voltei mesmo? Porque ainda é um arquivo, um programa que me puxa. Diga, Renata. Tô identificando muita coisa que você está trazendo, Luiz, faz muito sentido, né?
falar não quando quer dizer sim, falar sim quando quer dizer não. Eu vivi muito isso também na minha infância. E aí eu tenho percebido, tem me vindo muito assim essa reflexão de estar pesquisando minha infância, né? Como é que foi meu relacionamento com a minha mãe, com meu pai, com meus irmãos? E isso está me trazendo muita coisa à tona para agora. Faz sentido estar fazendo essa pesquisa? Assim, isso pode realmente ajudar a gente? Eu sou da equipe que acho que sim. Uma das coisas que me vem é só não ficar preso nessa pesquisa. É pesquisar e trabalhar possíveis mudanças. E por que pesquisar é interessante? Porque eu vou reconhecer a beirada do meu lago. Sabe? O lago, eu sou o lago. E aí eu tenho que reconhecer o que está ao redor desse lago. O que que compôs esse lago. Então, por exemplo, eu inclusive trouxe isso, algumas perguntas lá no primeiro chakra da jornada, porque foram perguntas que começaram a mover em mim, assim. Tem uma profissional que eu sigo, ela é psicóloga, e ela começa a perguntar assim, como era o ambiente emocional da sua casa quando você era pequeno? Aí, o ambiente emocional da minha casa é, era pacífico, tinha gritaria, tinha discussão, tinha uma tensão velada, tinha uma tensão explícita. No bairro onde você morava, era um bairro próspero, era um bairro não próspero, era um bairro perigoso, onde você tinha que sair de casa com uma desconfiança extrema, porque aquele bairro era perigosíssimo. Na hora de dormir, por exemplo, você tinha lugar fixo dentro da casa, ou o seu colchão ele variava. Uma hora você dormia na cozinha, outra hora você dormia no quarto do pai, outra hora você dormia no quarto da irmã, mas você não tinha exatamente um lugar. Então tudo aquilo pode estar moldando a sua personalidade hoje. Ai, não, não, gente, ó, quando começa uma certa bagunça, eu nem quero, porque assim, eu não sei, mas me dá uma sensação de não pertencer. Parece que eu não pertenço a lugar nenhum. Na sua casa, talvez você não teve lugar, sabe? Com seu pai, com a sua mãe. Ou você se sente abandonado ou abandonada por um irmão, por uma irmã, por uma mãe. Ai, minha mãe morreu quando eu tinha 7 anos. Ela dizia pra mim, sempre ao meu ouvido, que ela nunca me abandonaria. E minha mãe mentiu. Ela mentiu pra mim, ela morreu com 7 anos. E eu fiquei ali, eu estabeleci um pacto de vingança, que eu não ia me vincular profundamente a mais ninguém, porque aquela pessoa poderia morrer, como a minha mãe morreu. Ela me enganou, sabe? Então, pesquisar lugares, não só da infância, tá? Sendo que muitos dos nossos processos traumáticos estão na infância, nos primeiros 7 anos. Mas às vezes também podem surgir na adolescência, quando você começa a interagir com o mundo social, o mundo dos amigos, o mundo do pertencimento, o mundo onde você teoricamente começa a negar os seus pais para ser diferente deles. Então, as pesquisas internas, elas são muito bem-vindas para a gente começar a entender por que que eu rodo assim, por que que meu aplicativo ele tá ali me mandando para o norte, sendo que talvez algum lugar em mim queria ir para o sul, mas eu não consigo vencer a esse lugar que fala mais alto em mim. Isso é a minha intuição ou isso é uma programação? Eu acho que as pesquisas podem trazer esse tipo de resposta. A minha pesquisa do sonho me trouxe uma resposta de distorção. Os meus pais, eles consomem álcool. Consumiam, né? Meu pai não tá mais encarnado. Só que eles consumiam álcool dizendo que eles consumiam álcool de final de semana. E eu usava essa expressão. Não, meus pais não são alcoólatras, eles só bebem final de semana. Só que terminava sendo uma constância de beber todo final de semana. E pra mim isso não era alcoolismo. O alcoolismo era a pessoa que andava bêbada, sei lá, de segunda a segunda. Então tinha uma distorção dentro de mim, o que era a gravidade do alcoolismo.
Por isso que tinha as sondas com cerveja entrando na pele. E eu via que alguma coisa não. A criança, ela no fundo, ela termina sabendo que alguma coisa não está certa. E as referências estão levando ela para aquele mesmo lugar de referência. Por isso que a Angelina fala: sabe qual é o melhor exemplo que você pode dar para sua filha, o seu filho, de felicidade? Você sendo feliz. Você podendo ser a janela da felicidade. E não você fingindo que está feliz, vivendo uma vida de ilusão, para que o seu filho, sua filha, imagine que você está sendo verdadeira. O verdadeiro, né? E em algum momento, o DNA dela ou dele começa a entender que aquilo não é verdade. E começa a seguir pelo mesmo caminho. Ou tem a tendência de seguir pelo mesmo caminho. Então, eu sinto que a pesquisa é um bom lugar de investigação. Tá? Então é isso, gente. Hoje eu passei um pouco de 1 hora. Eu sinto muito, mas o papo tava gostoso. Eu imagino aí para Fernanda e para Maria, que já deve ser bem tarde, vocês estão aqui firmes, fortes, esticadas, transparentes, tipo a meditação das rosas. Muito, muito, muito obrigado para quem ficou, para quem está aqui, para quem vai assistir gravado. Cris Barreto, um beijo. Você hoje está de camarazinha fechada, mas bate ponto. E é isso. Muito grato para quem é da jornada e está aqui. E se alguém da jornada assistir esse vídeo e quiser fazer algum tipo de pergunta para mim, eu estou lá no grupo da jornada também. Vou postar a gravação lá na playlist e fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu não vou saber todas as respostas, porque eu não cheguei nesse lugar. Mas o que eu senti de compartilhar, eu posso fazer. Tá bom? Um grande beijo, minha gente. E até breve. Até a próxima quinta-feira para quem vai estar aqui de volta. E para quem não voltar, um outro beijo também. Profundamente. Uma ótima noite para vocês. Obrigada, Luiz, para você também. Boa noite para todos.